Muitas foram as lideranças políticas que conquistaram notoriedade a partir do trabalho desenvolvido por Maringá. Além de atuarem de forma decisiva nos cargos que ocuparam ou que foram eleitos, algumas dessas personalidades ainda priorizaram importantes causas sociais, como pautas determinantes para o avanço socioeconômico da cidade. Este é o caso do conhecidíssimo professor Tadeu França, que detém um legado como poucos, tendo inclusive atuado nas articulações que culminaram na promulgação da Constituição Federal de 1988. Eu diria que a democracia não é o ideal supremo. Ela também tem os seus graves defeitos. Mas, entretanto, entre as formas de governo que existem, é o mal menor. É inevitável. Querem conhecer detalhes de sua biografia? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Militão Bento França e Maria Gonçalves da Silva, José Tadeu Bento França nasceu no então distrito de Santa Fé, que era vinculado ao município de Astorga, em 21 de abril de 1946. Santa Fé foi uma atuação primordial do meu próprio pai. Vindo do norte de Goiás, hoje Tocantins, ele aliou-se e consolidaram a denominada imobiliária Santa Fé. Santa Fé representa os meus primeiros dias, representa a minha infância. Foi lá que eu aprendi o beabá, na Escola Isolada Estadual de Santa Fé. Portanto, é sempre com muita emoção que eu me reporto à querida, pequenina, mas muito amada cidade de Santa Fé. No coração do centro comercial de Londrina fica a Praça Willie Davis, cortada pela Avenida Paraná. E no número 805 dessa via pública, no segundo andar do edifício Vânia, estão instalados os escritórios da imobiliária Santa Fé de Careçato e França, firma proprietária da cidade Santa Fé, que está sendo aberta a 90 quilômetros de Londrina. Já é grande o movimento no que será em breve o centro da futura cidade Santa Fé, para cujo perímetro urbano foi reservada uma área de 42 alqueires, dos quais 8 já estão limpos. De Santa Fé, a família tomou a decisão de viver em outras localidades. Moramos no Vale do Ivaí, em Bom Sucesso, Jandaia do Sul. Mais tarde, com o advento de Brasília, entenderam meus pais que deveriam ir para uma cidade perto de Brasília, para lá se dedicar ao trabalho de construção e consolidação da nova capital federal. Foi nesse espaço que eu, como seminarista da Congregação dos Padres Palotinos, permaneci em Londrina. Mais tarde, jovem, eu deixei o seminário e passei a trabalhar, já que eu não era professor, detentor de diploma de licenciatura, em duas cidades pequenas, Jandaia do Sul, Cambira e Bom Sucesso, Jandaia do Sul posteriormente. E não havia curso de letras com reconhecimento pelo Ministério de Educação e Cultura em Jandaia do Sul. Então trabalhava-se durante o dia
e corria-se para Londrina para cursar letras na Faculdade de Ciências e Letras de Londrina, atual UEL. Tadeu França se formou em letras pela Universidade Estadual de Londrina em 1970. 3 anos depois, concluiu o curso de filosofia pela Universidade de Passo Fundo. Qualificado, mudou-se para Maringá em 74, quando assumiu a função de professor no Unidade Polo do Jardim Alvorada e também na recém-criada Universidade Estadual de Maringá. Houve a decisão, juntamente com a minha esposa, éramos acadêmicos e nós nos casamos em janeiro de 71. Passamos a viver em Umuarama. Lá nós dois fomos professores do Colégio Estadual de Umuarama. No ano seguinte, surgiu a Faculdade de Ciências e Letras de Umuarama. Eu passei a lecionar nesta faculdade. Foi quando, aqui na Universidade Estadual de Maringá, houve a possibilidade de se inscrever e participar de um processo seletivo. Eu sabia que as minhas condições eram pequenas, eu era bastante jovem. Participei e fiquei muito feliz quando recebi uma carta para que eu assumisse aulas na Universidade Estadual de Maringá. Isso foi no ano de 1974. Na Unidade Polo, houve também um processo de seleção, porque a destinação para a escola era de uma escola modelar, com opção técnico-profissionalizante. Nós fizemos um curso de 300 horas para trabalhar na Unidade Polo. O Jardim Alvorada mais parecia uma fazenda abandonada do que propriamente um bairro de Maringá. Para trabalhar na Unidade Polo, com a minha esposa Clarice e eu chegamos à conclusão de que nós deveríamos viver junto com aquela comunidade para a qual faltava água adequadamente. A maior parte da população dispunha de uma torneira pública implantada, energia elétrica precária. Não havia galerias pluviais, pavimentação asfáltica. A maior parte dos moradores havia enfrentado o rigor da geada negra do ano de 75 e ali estavam as maiores dificuldades. Lançado em 1962 pela Companhia de Colonização e Desenvolvimento Rural, a CODAL, o Jardim Alvorada foi instalado na antiga fazenda Santa Lina, então propriedade de Alexandre e Sofia Rasgulaev. Por estar distante das zonas inicialmente previstas pelo plano original da cidade, o novo bairro se tornou uma ocupação periférica, sem infraestrutura básica. Diante de tais condições, uma faixa da população menos favorecida passou a se instalar na localidade. Frente à precariedade, o professor Tadeu França percebeu que aquela comunidade precisava de uma voz que os representasse. Todos sabem que a fome gera violência. E o Jardim Alvorada tornou-se um bairro violento. O primeiro mês que nós lecionamos na Unidade Polo, por exemplo, nosso segurança, Pedro Pires de Lima, foi assassinado. Nós o encontramos morto perto da cozinha da escola. Então o quadro era difícil, mas foi tomada a decisão conjunta, é aqui que nós vamos viver, aqui que nós vamos enfrentar os desafios. Então eu não tinha o menor plano de passar por vida pública, de representar nada. Então o surgimento da minha candidatura a vereador inicialmente foi mais uma consequência, eu diria assim, mais angustiada do que qualquer outra coisa, de tentar buscar caminhos para aquilo que era o maior e o mais pobre bairro de Maringá. Então foi desta forma assim, bem humilde, bem simples, que começou
a ser pensada a ideia de uma candidatura. Quando foi lançado o meu nome como candidato pelo Jardim Alvorada, eu mesmo disse, eu não tenho a menor condição de eleição. Então foi a gente humilde, foram alunos também da Universidade Estadual, onde eu também trabalhava, que garantiram a minha eleição. Eram pessoas que, quando terminou o horário de votação, eles deixaram os chapeuzinhos de palha deles na sala da minha casa. Eu falei, não, mas por que vocês vão deixar aqui? Que nós só vamos buscar quando for anunciada a sua vitória como vereador. Então, houve uma participação popular efetiva que me viabilizou a primeira vitória da minha vida pública, que foi a de ser vereador por Maringá, mas de modo especial eleito pelo grande bairro do Jardim Alvorada. Para reverberar ainda mais as pautas que eram levantadas, o professor Tadeu França foi estimulado a disputar as eleições municipais. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, em 15 de novembro de 76, foi eleito vereador com 1.093 votos. Em meio à política, o professor priorizou também o seu desenvolvimento técnico. Tornou-se mestre em letras pelo Centro de Pós-Graduação de Bauru, em 1977. Fazendo oposição, quando necessário, ao prefeito João Paulino Vieira Filho, Tadeu França atuou de forma incisiva em projetos que visavam amenizar as dificuldades que afligiam famílias mais carentes. Instituímos, em 75, a primeira associação de moradores, certamente de toda a cidade de Maringá. Havia dezenas de pessoas que participaram, alguns deles pais de nossos alunos da Unidade Polo, mas que passaram a ter voz ativa. Atribuímos missões para cada um deles. Por exemplo, o senhor Vicente Cimino seria o presidente. Juntamente comigo, ele iria encaminhar reivindicações do bairro para a prefeitura. Eu tinha consciência clara que eu era vereador da cidade de Maringá. Entretanto, a maior carência era o Jardim Alvorada. Tanto é assim que eu me preocupei, claro, com outro aspecto, até vou citar, ligado à terra também. Neste mesmo ano, nesta mesma época, havia o problema, a necessidade da Universidade Estadual de Maringá dispor de uma fazenda-escola. Em Iguatemi, havia uma área abandonada. Pertencia ao IBC, estava sob o controle do Ministério da Agricultura. E a alternativa qual que era? A de uma mobilização para levar ao então ministro Ney Braga a reivindicação de transformar aquela área em Iguatemi como fazenda-escola pela Universidade Estadual de Maringá. Tivemos o apoio do então reitor Rodolfo Purpo, vários técnicos que nos auxiliaram efetivamente, mas eu posso garantir que o primeiro requerimento que eu apresentei na Câmara Municipal não foi a favor do Jardim Alvorada. Foi o requerimento pela criação da Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Maringá, no distrito de Iguatemi. Quanto ao Jardim Alvorada, antes da eleição do prefeito João Paulino, ele escreveu uma carta na qual ele assumia os compromissos com os moradores do Jardim Alvorada. Prezado morador do Jardim Alvorada. E ali vinham as reivindicações, todas. Eu senti, era fácil perceber que ele era o candidato favorito a vencer nas eleições de 75. E na primeira reunião que o prefeito João Paulino promoveu com os vereadores, cada um apresentou as suas dificuldades, seus problemas, a partir dos bairros onde viviam. E eu disse que
para o Jardim Alvorada faltava tudo. Mas que eu ficaria muito feliz se ele, durante o mandato dele, cumprisse as obrigações que ele assumiu durante a campanha com os moradores do Jardim Alvorada. E apresentei para ele a carta, com a assinatura dele. Geralmente muito sério, o prefeito João Paulino, ele riu quando viu aquela carta. A única alteração que eu vou fazer, estão aqui presentes todos os seus compromissos, diz respeito a galerias pluviais e pavimentação asfáltica. Se houver cobrança dos moradores, eles não terão como pagar. Eles vieram há pouco da roça, expulsos por uma geada negra. As taxas implicarão numa nova saída deles, numa nova deserção, sem que eles tenham para onde ir. Então eu vou colocar um aditivo aqui. Sem despesas para os moradores. Porque lá constava pagamento em muitas parcelas. Ele analisou, ponderou e mais tarde uma saída foi encontrada. Talvez os nossos próprios moradores do Jardim Alvorada nem saibam disso. Mas a Prefeitura de Maringá tornou-se fiadora de verbas junto ao então Banco Nacional de Habitação, o BNH, e o que parecia impossível foi realizado. Não se cobrou nada em termos de obrigações da parte dos moradores do Jardim Alvorada. Próximo ao fim de seu mandato e com a retomada do pluripartidarismo, Tadeu França se filiou ao PMDB. Diante da nova conjuntura e com o reconhecimento conquistado durante o período em que esteve como vereador, disputou as eleições para a Assembleia Legislativa do Paraná em 1982. Com mais de 35 mil votos, tornou-se deputado estadual, quando presidiu a Comissão de Educação da Assembleia. O José Richa, que seria o candidato a governador, ele teve interesse na filiação do médico Said Ferreira. E o doutor Said Ferreira, ele me convidou para ser vice-prefeito. Eu pensei bem, analisei a situação do momento. As pesquisas apontavam o meu nome, sempre em primeiro lugar, em termos de preferências, tanto para vereador como para deputado estadual. Mas eu não tinha também a pretensão em sair de Maringá. Eu aceitei tranquilamente a ideia de ser candidato a vice-prefeito do médico Said Ferreira. Foi quando recebi a visita do líder do MDB, cassado Alencar Furtado. Ele perguntou quais eram os meus planos e eu expliquei para ele. Ele falou assim, não. Eu vou ter condições de ser candidato a deputado federal novamente. O meu filho, Heitor Alencar Furtado, sairá a deputado estadual. Eu ouvi aqui em Maringá e na região que o seu nome está muito bem cotado para ser deputado estadual. Então eu gostaria que você saísse deputado estadual. Foi a expressão que ele usou, porque o Heitor precisa ter boa companhia na Assembleia Legislativa. E você será um companheiro dele. Além disso, o prefeito, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de alguém que constantemente esteja cobrando reivindicações nas secretarias, viabilizando audiências. Mas eu já conversei com o Dr. Said. Ele respondeu, mas isso aí nós vamos conversar de novo com ele. Fomos até a residência do Dr. Said, ele explicou claramente, e foi quando foi tomada a decisão de que o Noboru Yamamoto, que era vereador, sairia a vice-prefeito, e eu sairia então a deputado estadual. Buscando aprimorar os seus conhecimentos,
Tadeu França se formou em Direito no ano de 1985 e deu mais um salto em sua carreira política ao concorrer para a Assembleia Nacional Constituinte. Realizada em 86, ao abrir as urnas, o PMDBista totalizou mais de 37 mil votos. Empossado como deputado federal, integrou a Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes e as comissões da Família, da Ciência e Tecnologia, além da Comunicação. Também foi suplente da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas, da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e ainda da Garantia das Instituições. Considerado um dos representantes da esquerda, esteve à frente de reformas agrárias e urbanas, além de garantias aos indígenas e questões trabalhistas. Às vezes se considera que a Constituição da nossa República Federativa do Brasil foi alguma coisa previamente elaborada ou antecipada. Não. Durante 2 anos, o Brasil esteve ali representado. Nós tivemos liberdade, por exemplo, para atuar em várias frentes. Auxílio, opiniões que eram dadas. Então foi nesse sentido, por exemplo, que de comum acordo se instituiu que o óbvio era aquilo que era uma necessidade básica. Então foi assim que, entre várias atividades, uma delas o próprio presidente Ulisses Guimarães, ele me chamou e disse: "Você é professor. Nós precisamos fazer alguma coisa para que pela primeira vez na história os índios tenham lugar na lei maior do Brasil, que é a Constituição da República. Então eu gostaria que você ficasse atento também, além dos trabalhos da educação, à questão indígena." Foi quando eu tomei a iniciativa de instituir a chamada Frente Parlamentar Indígena. Foram 42 constituintes, entre senadores e deputados federais, que ficariam atentos à preservação dos direitos indígenas na Constituição da República. Após a promulgação da nova Constituição em 1988, Tadeu França ingressou no PDT e voltou a participar dos trabalhos ordinários da Câmara dos Deputados até o fim daquela legislatura. Mas antes de concluir o mandato, ainda disputou o Senado Federal pelo Paraná. No entanto, naquela oportunidade não obteve êxito. Mas, dada a sua representatividade, foi convidado pelo governador Roberto Requião para assumir a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná, cargo que ocupou entre 1991 e 1993. Vai aqui um esclarecimento. Eu era o presidente estadual do PDT. Na época, o amigo José Richa estava no PSDB e foi feito um acordo de que ele sairia candidato a governador e que o PDT lançaria os candidatos ao Senado e a vice-governador. Eu postulei uma vaga para o Senado e realmente teria condições de vitória. Nós tínhamos grandes prefeitos que garantiam apoio, por exemplo, Jaime Lerner, em Curitiba, que era do PDT, Antônio Bellinati, em Londrina, que era do PDT, Ribas Carli, que era de Guarapuava, e tantos outros. Eu venci a convenção. Foi depois desta convenção que me veio um comunicado para que eu deixasse, que eu renunciasse à candidatura, porque eu não seria o candidato a Senado apoiado por aquele conjunto de forças. É claro que eu não teria condições, de forma alguma, de bancar uma candidatura avulsa para o Senado. Foi quando o Leonel Brizola me convidou a tomar um café com ele no Rio de Janeiro. E eu fui. Como é que está a sua situação? Eu expliquei qual era o compromisso.
quem vencesse na convenção seria o candidato do partido, na coligação. Ele falou assim, eu estou sabendo disso. Mas estou sabendo também que você deixou de ser o candidato que seria apoiado pelo candidato a governador. Eu fui franco com ele. Falei, na véspera, eu fui até com o prefeito Jaime Lerner ao escritório do senador Richa e perguntei se ele teria alguma restrição caso eu vencesse a convenção. Ele falou, não, se você ganhar, você será o meu candidato ao Senado. São verdades que são colocadas e que devem realmente ser do conhecimento. Eu venci a convenção e a ordem que me passou foi renuncie. Brizola, da sua lealdade, ele falou assim, olha, já houve um movimento grande. Você tem o apoio das bases do PDT, mas os grandes eleitores já não estão mais com você. Cite um nome que se comprometeu a apoiá-lo. Falei, Jaime Lerner. Você vai pegar o telefone da extensão, eu vou ligar para ele, você vai só ouvir. Depois você vai tirar as suas conclusões. Prefeito, o que aconteceu na convenção? O Tadeu França venceu para o Senado. Falou, pois é, venceu. E agora, como é que fica? Ele pode contar com o seu apoio? Não, de forma alguma. Ele não terá o meu apoio. Nem o meu e dos prefeitos do PDT também ele não terá o apoio. Mas não era um compromisso apoiá-lo? Era, mas sabe por quê? Porque eu tinha interesse em que o Rafael Greca saísse a vice-governador do Richa. Ele também perdeu na convenção. Então agora não tenho mais interesse nenhum. Então foram situações assim que foram me desestimulando. Mesmo assim eu mantive a candidatura por uma questão de honra e lealdade com as bases do PDT. Apoiei o governador Requião. Não havia Secretaria do Meio Ambiente no Paraná. Ele propôs que eu me responsabilizasse pela fundação da Secretaria do Meio Ambiente no Estado. Foi a principal atividade que eu realizei. A articulação, por exemplo, com relação a órgãos internacionais preocupados com o meio ambiente. Estive na Alemanha conversando com as autoridades ambientais da Alemanha. A GTZ, que é o órgão de cooperação técnica da Alemanha, foi fortalecida e nós pudemos, assim, realmente fazer com que o que não existia passasse a ser uma efetiva realização em termos do Estado do Paraná. Participamos da Rio 92. Tadeu França foi casado com Clarice Bedin, com quem teve 3 filhos. A sua esposa, que também era professora, faleceu em maio de 2016, aos 71 anos. A minha esposa veio a sofrer de grave enfermidade, glioblastoma. Há quase 9 anos ela vinha a falecer. Ela, em termos de restos mortais, repousa nesta terra sagrada. Considerado uma das maiores lideranças políticas que a cidade teve entre as décadas de 70 e 80, o professor Tadeu França foi agraciado com o título de cidadão benemérito de Maringá em 5 de dezembro de 2017. Maringá, terra onde nasceram os meus filhos. Maringá, que me fez seu representante nas 3 dimensões. Leonel Brizola, na ocasião, falou assim, interessante, Tadeu, você já pisou em tapetes municipais, pisou em tapetes estaduais e pisou em tapetes federais.
Graças a quem? A um povo que te acolheu de braços abertos e que apostou em você. Em Maringá e na região de Maringá. Eu só tenho muita gratidão. Não há jornada vencedora sem dificuldades. Você conhecia a história do professor Tadeu França? É preciso valorizar cada vez mais figuras deste quilate. Então aproveite para curtir e compartilhar a mais este vídeo com seus amigos e familiares. E é claro que você já sabe, mas há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!